estudantis. Iniciamos em 2015, só que no estado de Rondônia, na época, foram implantados 51 grêmios estudantis na cidade de Porto Velho. E aí, em 2019, nós somos convidados para levar esse trabalho a nível do estado de Rondônia. Então, em 2022, 2019 e 2020 aconteceu o período da pandemia, que aí nós tivemos que fazer uma adequação e trabalhar de uma forma online. Então, foi outro desafio que conseguimos. E nós trouxemos agora esse trabalho para a escola do Legislativo. Inclusive, esse trabalho ele também tem dado resultados, fora dos cursos que nós ministramos também. Professor, liderança de alto impacto. Eu sei que existem muitas outras, mas eu queria que o senhor falasse de 3 características de um líder. Quais são? São várias, mas que o senhor citasse 3 características de um líder. Existe o líder centralizador, né, que é aquele que centraliza tudo em si. Fale, por favor. Olha só, foi boa pergunta, porque nós trabalhamos muito essa questão das características do líder. Por exemplo, qual é o líder ideal para uma determinada situação? Hoje, por exemplo, modernamente falando, existe a liderança situacional. Certo. É a liderança situacional, que nós trabalhamos muito no campo da administração, que é o líder ele vai agir conforme a circunstância. Né? Por exemplo, você trabalha com um grupo, com uma equipe, que essa equipe ela já consegue andar com as próprias pernas. Certo. Então, se eu chego com essa característica de líder centralizador, ela não vai dar resultado. Por quê? Vai começar a haver conflitos de interesses, vai começar a haver confrontos e uma série de problemas. Uma outra situação é, por exemplo, quando um determinado líder ele chega num ambiente que o ambiente está completamente desorganizado e ele começa a agir de uma forma democrática, as coisas também não vão funcionar. Não vão entrar no eixo. Não vão entrar no eixo. Por quê? Naquela circunstância, ele precisa ajustar, ele precisa fazer determinados ajustes, ele precisa colocar determinadas peças no seu devido lugar. E respondendo a sua pergunta sobre a questão de uma das características que nós consideramos como primeira e importante dentro da questão da liderança, e a liderança é o líder servo. O líder servo. Servo. O que seria um líder servo? Na verdade, quando você olha, por exemplo, a gente vai na etimologia da palavra ministro, a palavra ministro, ela tem uma origem no grego que significa servir. Servir. E muitas pessoas imaginam que você está numa posição de liderança é ser servido. Nós vemos um exemplo muito claro na história que o próprio Jesus disse, olha, não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, para mim, o líder servidor é aquele líder que ele está ali por um tempo, está ali por um propósito, de ajudar outras pessoas a crescerem. Né? Ele não pode, como se diz, centralizar as coisas ao redor dele. Eu, durante muito tempo, hoje eu estou treinando, formando pessoas para esse aspecto da liderança, tanto eclesiástica como a liderança pública e liderança dentro de casa. Em todo lugar, assim como a comunicação existe em todos os aspectos, em casa, na igreja, no trabalho, e nós precisamos entender também que a liderança ela deve ser exercida em todos os lugares. E o que é liderança? Liderar não é mandar. Liderar é conseguir
influenciar as pessoas. Fazer com que ela faça. Exatamente. Por livre e espontânea vontade. Exatamente. Então, olha esse é o só, papel. um dos grandes líderes, já que o senhor falou várias vezes aí, foi Jesus. Que mensagem ele queria passar para os liderados quando ele lavou os pés daqueles liderados? É interessante observar que havia, como em todo ajuntamento humano, num grupo, numa equipe, existe aqueles que querem se projetar, que querem se aparecer, que querem fazer sua estrela brilhar mais que os outros. Isso onde tem um ser humano, isso acontece. Na maioria das vezes, apagando a do outro. Né? Apagando do Apagando outro. do outro. E aí, quando apaga do outro, é o problema. Então, um deles estavam discutindo quem é o maior. Esse era o contexto. Então, o que ele fez? Ele fez um trabalho que era para um servo fazer, que era lavar os pés das pessoas que entravam na sua casa. O servo vinha, o convidado estava ali diante dele, e ele pegava uma toalha com água e começava a lavar os pés daquelas pessoas. Então, quando começou esse debate para saber quem era o melhor, quem era o maior, o que ele fez? Ele simplesmente não mostrou conceitualmente o que era servo, mas ele... Quem quer ser o maior tem que ser o menor. Tem que começar por baixo. Show!